aí, pessoal? Sou a professora Bárbara Furquim, professora de vocês do 9º ano de História. Nessa aula nós vamos falar sobre as independências de algumas nações africanas. Vamos falar sobre a independência de Moçambique, de Guiné-Bissau e da Angola. Como é que ocorreu esses processos de independência? Quem vai acompanhar a gente durante toda essa aula vai ser a nossa intérprete, a Bia. Bom, primeiro a gente vai ver qual é o nosso objetivo dessa aula, que é compreender os processos de independências das colônias portuguesas na África. Isso mesmo, essas nações do quais a gente vai ver o processo de independência, elas foram dominadas pelos portugueses dentro de um longo processo de colonização. Nesse mapa nós vemos inclusive que estão em vermelho alguns desses locais que foram dominados pelos portugueses no continente africano. Vamos retomar aí alguns conceitos, né? Para a gente entender o contexto de tudo que estava acontecendo e como que essas nações africanas vão conseguir a sua independência. Primeiro, vem aí a pergunta, né? Você lembra qual era o nome do governador português que implantou uma ditadura em Portugal entre os anos de 1932 e 1974? E a outra questão é, você sabe em quais países da África o português é uma língua oficial? Bom, com relação a quem implanta uma ditadura dentro de Portugal, vai ser Antônio de Oliveira Salazar. Ele vai implantar um regime político que vai ficar conhecido como salazarismo. É interessante aqui a gente pensar que esse momento em que é implantado o salazarismo em Portugal é um momento em que esse tipo de regime político ditatorial, autoritário, ele vai acontecer em várias nações. Ali dentro do continente europeu vai englobar o contexto do nazismo, do fascismo, do franquismo. Também esses modelos ditatoriais estão acontecendo em outros continentes, inclusive aqui no continente americano, né? Bom, a gente vai ver que os países que fazem parte ali, falam a língua portuguesa dentro da África vão ser Guiné-Bissau, Angola, Moçambique, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe. Esses países que falam o português dentro do continente africano foram dominados num processo, alguns ainda colonial, né, ali entre o século XV e XVI, né, e outros por um processo até neocolonial, que vai ser um empreendimento imperialista no final do século XIX para início do século XX. Bom, aqui a gente tem um mapa que mostra alguns países que falam a língua portuguesa, inclusive nossa nação, o Brasil, fala a língua portuguesa porque também sofreu as consequências de um processo de colonização, dominação portuguesa. Bom, as colônias portuguesas. Portugal foi um dos últimos países colonialistas a reconhecer a independência das suas colônias africanas. Isso porque um movimento já de independência que estava acontecendo dentro do continente africano, ele já havia conseguido promover a independência de várias colônias. Bom, não foi só Portugal quem dominou o continente africano. Várias nações europeias industrializadas empreenderam o que a gente chama de imperialismo e neocolonização na África e na Ásia. Dentro desse processo, eles fizeram uma partilha da África, dividiram os territórios, tomaram os locais, acabaram posicionando-se de maneira violenta com relação à população, retiraram as riquezas dessa população. O mesmo ocorreu, então, com vários locais ali dentro desse continente. Bom, a gente vai ver que Portugal, ele vivia uma ditadura, então, com características fascistas, desde 1926, e ele, então, vai tentar ao máximo evitar esse processo de independência nas colônias africanas. O governo português ele usou de forte repressão aos movimentos pró-independência que desde os anos de 1930 já vinham se desenvolvendo. Esses movimentos estavam acontecendo, sendo influenciados por uma luta, né, que vinha ali numa situação que buscava a autonomia dessas nações.
Bom, nós vamos ver que a violência portuguesa ela vai provocar um aumento da consciência política africana, uma vez que essa ditadura, né, esse regime ditatorial português também utilizava a violência dentro das suas colônias na África, a população começa a resistir mais ainda. Desde os anos de 1950, vários universitários vindos da África formaram em Lisboa o Centro de Estudos Africanos. Isso é bem interessante a gente pensar que esse é um movimento que vai acontecer dentro de vários movimentos de autonomia dessas colônias que eram dominadas ali por essas nações europeias, onde essas teorias, ideologias vão acabar vindo à tona dentro desses estudantes, desses africanos que vão conhecer esse pensamento intelectual em outros locais. Esses estudantes, eles usaram a poesia como uma arma de combate ao colonialismo, sendo que muitos deles, posteriormente, vão acabar se engajando nos movimentos de libertação nacional. Bom, aqui a gente tem uma imagem, inclusive, da chamada Casa dos Estudantes, né? Que ela foi criada durante a ditadura salazarista, que aconteceu em Portugal, e a gente via que ela mostrava ali, né, que o Império deveria apoiar e controlar os estudantes das colônias, mas ela acabou tendo um papel muito importante dentro dessas lutas da independência. Bom, dentro dessas lutas da independência, então agora a gente vai ver quais as nações que estiveram envolvidas nesse processo de independência. Primeiro que a gente vai ver é a Angola. Como que vai acontecer então esse movimento por essa autonomia? Bom, ela vai ser travada principalmente por 3 grupos rivais. Quais são eles? O Movimento Popular pela Libertação de Angola, tinha um ideal comunista. Não vamos esquecer que se está vivendo um momento de ideologias, né, de várias ideias surgindo no mundo. A União Soviética, ela estava se fortalecendo cada vez mais, então esse ideal comunista, ele vinha começando a representar várias nações, não só dentro ali da Europa, como a gente vai ver na África, no mundo oriental e mesmo no continente americano. Nós vamos ver que também existia a Frente Nacional de Libertação de Angola e a União pela Independência Total de Angola. Esses 2 últimos, eles tinham um ideal anticomunista. Nós vamos ver que dentro dessa disputa por esses 3 grupos, o Movimento Popular pela Libertação de Angola vai conseguir vencer, né, dentro dessa disputa, vai implantar o socialismo dentro da Angola. Isso tudo vai acabar seguindo ali um grande período de uma guerra civil dentro dessa nação. Bom, chegamos aqui na nossa atividade. Gente, com toda atenção, copia, responde aí a sua atividade e daqui a alguns minutos nós voltamos para ver se vocês fizeram tudo certo.
Então, pessoal, vamos ler essa atividade? Que grupos estiveram presentes na luta pela independência da Angola? E nós vamos ver que 3 grupos vão se destacar, né, nessa luta pela independência. O Movimento Popular pela Libertação de Angola, que tinha um ideal comunista, e 2 outros grupos que tinham um ideal anticomunista, que era a Frente Nacional de Libertação de Angola e a União pela Independência Total de Angola. Bom, agora nós vamos falar sobre todo o processo que vai levar à independência de Moçambique. Bom, nós vamos ver que em Moçambique a situação ela não foi muito diferente de Angola. No ano de 1962 vai ser fundada um grupo também com tendência comunista chamado Frente de Libertação de Moçambique. Em 1975 o país ele vai se tornar independente e também vai implantar um governo socialista, né? Isso porque essa frente tinha ali um ideal que correspondia a isso. Um grupo de tendência contrária vai levar um país à guerra que só terminou no ano de 1992. Então, é um contexto histórico muito próximo ao que ocorreu em Angola. Chegamos aqui na nossa atividade. Pessoal, copia aí, responde a atividade e nós já vemos se vocês fizeram tudo certo. Bom, pessoal, vamos ler essa atividade? Após a independência moçambicana, como decorre seu contexto político nacional?
Bom, a gente vai ver que em 1975, Moçambique tornou-se independente com um governo socialista. E um grupo de tendência contrária, que era contrário, né, ali à implantação de um regime comunista, socialista dentro de Moçambique, vai acabar gerando uma guerra civil. E essa guerra ela só vai ter ali o seu término no ano de 1992. Bom, nós vamos falar agora como é que decorreu, como que vai acontecer o processo de independência de Guiné-Bissau com relação ao governo português. Em 1973, após mais de 10 anos de guerrilha e tomada de 2/3 do território pelos rebeldes, o Partido Africano para a Independência de Guiné e Cabo Verde acabou proclamando a independência de Guiné Portuguesa, que passou a ser chamada Guiné-Bissau. Nós vamos ver que aí, claro, já é um contexto que vai se diferenciar um pouco de Angola e Moçambique, mas a luta por uma autonomia e se livrar do domínio administrativo, colonial, econômico de Portugal vai persistir aqui. Bom, a gente vai ver sobre o fim do colonialismo português. As lutas eram violentas e os gastos militares eles eram imensos. Em meio a todo esse processo de independências dessas colônias africanas, ainda dentro de Portugal, vivia-se todo um contexto histórico de domínio do salazarismo, um contexto em que, claro, havia se passado pela Segunda Guerra Mundial, o contexto ali aplicado da Guerra Fria, da divisão, da polarização do mundo entre Estados Unidos e União Soviética. Tudo isso vai acabar decorrendo no que a gente chama da Revolução dos Cravos, que aconteceu no ano de 1974. Essa chamada Revolução dos Cravos, que inclusive a gente tem aqui uma imagem que mostra, né, essa ideia ali do cravo, né, da flor, ela derrubou a ditadura em Portugal. Com isso vai se acelerar o processo, né, de tentar transformar não só mais um governo mais democrático, a tentativa, né, ali em Portugal, como também a mudança dentro desses territórios que eram colônias africanas, né, colônias portuguesas no continente africano. O novo governo passou então a reconhecer as independências de essas ex-colônias. Bom, chegamos aqui na nossa última atividade. Pessoal, com toda atenção, responde aí, já voltamos para ver se vocês fizeram tudo certo.
Bom, pessoal, vamos dar uma olhada nessa atividade? A pergunta era assim: que fato vai trazer o reconhecimento de Portugal quanto à independência de suas colônias? E nós vamos ver que o fato histórico que vai reconhecer essa independência das suas ex-colônias no continente africano vai ser a chamada Revolução dos Cravos, que vai acontecer no ano de 1974, quando se derrubou a ditadura salazarista e então eles reconhecem a independência dessas nações. Bom, o saldo do colonialismo. Aqui a gente vai ver, de um lado, movimentos nacionalistas, onde vão acontecer uma série de guerrilhas, de guerras civis, que vão levar muitas dessas nações. Olha só que interessante, em um momento nós vamos ver essas nações sendo ao longo de séculos dominadas pela política colonialista e repressora de Portugal. Por um outro momento nós vamos ver que para se estabelecer a independência desses locais vão haver vários conflitos internos que vão levar a guerras civis, e guerrilhas então de independência. Do outro lado nós vamos ver as independências com governos discriminatórios, com minorias, guerras civis, uma dependência política e comercial das antigas metrópoles. O processo de colonização, ele pode findar ali com as independências, mas ao longo de séculos foi imposto a essas nações um tipo de política, um tipo de domínio colonial, um tipo de domínio econômico que faz com que muitas dessas nações ainda hoje sofram as consequências de todo esse processo de colonização. Bom, o que nós vimos? Nós vimos que Portugal, então, durante um processo longo, tanto de colonização e neocolonização, vai implantar várias colônias dentro do continente africano, e nós vamos ver que, ao longo das décadas, principalmente do século XX, essas colônias, claro, influenciadas por outros processos de independência dentro do continente africano e asiático, vão conseguir, então, em meio a conflitos, inclusive internos, a sua autonomia e independência. É isso aí. Até!